E Muzama, a governante do mundo, tem um poder de criar pesadelos, um poder de dar vida a pesadelos, assim como as Akuma no Mi são personificações de sonhos, e é ela quem dá vida eterna e os poderes monstruosos aos Gorosei, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é uma teoria, mas é uma teoria complementar de algo que eu já venho falando há alguns meses, né? Eu soltei o primeiro vídeo tocando nesse assunto há 4 meses, quando saiu o capítulo 1084 de One Piece, que é quando a gente descobre sobre Lily Nefertari e tudo mais, né? O vídeo tá linkadinho aqui em cima, mas eu vou colocar alguns trechos neste vídeo aqui, porque tem muita coisa lá que voltou a fazer muito sentido. Eu fiquei até assustado quando eu fui vendo tudo isso. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que tem spoiler aqui do mangá de One Piece, então se você não tá em dia com o mangá e não quer saber desses spoilers, eu sugiro que pare aqui, mas se você não liga, então bora pro vídeo. E se gostar do conteúdo mais pra frente, não se esquece de curtir. É um poema do Dante Gabriel Rossetti que diz o seguinte: imóvel permanece, jovem enquanto o mundo envelhece, atrai homens a contemplar a rede brilhante que tece, até que o seu coração, corpo e vida com ela fiquem presos. Isso poderia, dentro de todas as teorias de One Piece, confirmar duas coisas. Primeiro, que ela é imortal, possivelmente por conta da cirurgia perene. No trecho, imóvel permanece, jovem enquanto o mundo envelhece, e que os Gorosei estão presos a ela. Atrai os homens a contemplar a rede brilhante que tece, até que o coração destes homens, o corpo e a vida deles fiquem a ela presos. Isso pode implicar que a habilidade latente dela faz com que ela seja dona da vida. Os Gorosei foi revelado através de Sandy Garcia Saturno, e como já falamos neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima, ele é de uma nova natureza, ou seja, não vem de uma Akuma no Mi. Quando assumiu sua aparência monstruosa, o Gorosei surgiu através de um círculo de invocação semelhante aos círculos mágicos de Fairy Tail, indicando que existem forças externas envolvidas neste surgimento, indicando que ele foi invocado ao campo de batalha. Com isso e outras evidências que separamos, vamos especular sobre os poderes de Muzama, provavelmente a pessoa que deu aos Gorosei seus poderes demoníacos. Bom, primeiro é sempre bom a gente lembrar que o One Piece tem uma inversão de valores muito pesada desde sempre, né? Enquanto os deuses do mundo de One Piece são as pessoas que escravizam, que matam, os D, que são aqueles piratas, né, como o Luffy e como diversos outros, são taxados como inimigos dos deuses, são taxados como demônios. Eu já tenho uma teoria sobre os D de ser algo semelhante a Dreamers, sonhadores, aqueles que têm o sonho de livrar o mundo de toda essa opressão. Já falei neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima também, depois assistam. Mas é sempre bom a gente ver como essa inversão de valores acontece no mundo de One Piece, né? Então, enquanto a gente tem pessoas ocupando cargos de deuses e se achando deuses, cometendo atrocidades absurdas, nós temos pessoas que são taxadas como demônios, cometendo atos de libertação, como o Luffy vem fazendo desde sempre. As Akuma no Mi personificam sonhos das pessoas, dão esperança de certa forma, tornando real algo que antes era inimaginável. Nika, por exemplo, de tanto que os escravos sonharam com a liberdade, eles fizeram surgir a fruta do Deus do Sol, aquele que trará a liberdade para essas pessoas. Essas frutas são chamadas de frutas do diabo, ainda também seguindo toda essa inversão de valores. Eu acho que essas Devil Fruits mais pra frente serão reveladas como Dream Fruits, né? As frutas dos sonhos, aquelas que surgem através do sonho das pessoas. Em relação ao Nika, eu já falei, né, sobre essa relação do surgimento da fruta de Nika. Os escravos sonhavam com liberdade, e por isso que a propriedade principal de Nika não é a borracha, e sim a liberdade, mas eu expliquei tudo neste outro vídeo aqui também, então depois assistam, que é bem legal, é um outro assunto, mas cabe aqui pra gente lembrar de toda essa oposição, né, de toda essa inversão de valores. Os D são chamados de inimigos dos deuses, os demônios, e eu acredito que eles sejam, na verdade, os Dreamers, os sonhadores, assim como as Akuma no Mi são chamadas de frutos do diabo, e eu acredito que elas serão também as frutas dos sonhos. E nessa inversão de valores é que entra Muzama e os Gorosei como centro de tudo. Ao revelar sua versão monstruosa, vemos que Saturno se torna um Ushioni, ou literalmente, na tradução, boi demônio, um yokai do folclore asiático. Os outros Gorosei também se tornarão outros yokais folclóricos, mas vamos falar deles especificamente em um outro vídeo, então já ativa o sininho para não perder. Observando essa forma monstruosa e outras coisas, como o fato de eles não envelhecerem e se curarem de forma praticamente instantânea, podemos concluir que todas as habilidades sobre-humanas dos Gorosei vêm de um pacto, mais precisamente um pacto com o demônio. Seguindo tudo isso, a única pessoa que está acima dos Gorosei, ou seja, a pessoa que em terra ocupa o
posto de se achar o deus de todo mundo é Imu-sama. E como a gente está falando dessa inversão de valores, Imu-sama pode, na verdade, ser o demônio absoluto. Alguém que governa o mundo pelas sombras, demoniza e mata os seus opositores e não se deixa ser questionada. Nem mesmo os Gorosei concordam sempre com Imu, mas eles nunca nem ousaram desobedecer às ordens desta pessoa. Por quê? Porque eu acredito, como eu já falei em outro vídeo, que a vida dos Gorosei está nas mãos de Imu. Se eles fizeram um pacto demoníaco em troca de todas essas habilidades, dessa imortalidade e tudo mais, esse pacto pode ser cobrado. A partir do momento que os Gorosei não são mais interessantes a Imu, Imu pode rasgar esse pacto, romper com esse pacto, causando uma morte instantânea nesses Gorosei. A gente não sabe há quanto tempo eles existem. Não é mais de 800 anos porque eles não sabiam da existência de Nika, eles achavam que era um mito e tudo mais, então eles devem ser mais recentes, mas mesmo assim, são pessoas que no flashback de God Valley estavam com a mesma aparência idosa que eles estão agora, né? Quase 50 anos entre uma imagem e outra, eles estão exatamente iguais, enquanto todos os outros envelheceram bastante. A gente pode usar como exemplo o Shanks mesmo, que era um bebê na época de God Valley e agora ele é um dos imperadores do mar, o pirata mais poderoso do mundo atualmente. E aí, tem muita gente que começou a falar, né, dessa imortalidade dos Gorosei, falando que é a cirurgia perene lá da fruta do Law, mas, gente, é inviável eles repetirem esse plot da cirurgia perene em 6 personagens, em Imu-sama e nos 5 Gorosei, né? Então, assim, Imu-sama pode realmente ter isso, mas os Gorosei não. A cirurgia perene não garantiria esse fator de cura absurdo. Não, provavelmente também não garantiria este corpo que não envelhece, né? Ela daria uma vida eterna, mas talvez você precisasse mudando de repetáculo, digamos assim. Você precisaria mudar, pegar outra pessoa para que você pudesse abrigar a sua essência nela e ir mudando assim. Então a cirurgia perene, ela pode ser algo que foi usada uma vez na obra, em Imu mesmo, mas não será algo que vai ser usado também nos Gorosei. A cirurgia perene não garante esse fator de cura, essa parada de não sangrar, nem esse surgimento de um ser demoníaco no meio do campo de batalha. Em relação a essa fruta do Gorosei, eu já expliquei tudo no vídeo que eu indiquei lá no comecinho aqui, na introdução deste vídeo, então também depois assistam. Todos os vídeos que eu tô citando aqui vão estar linkados na descrição aqui, então depois vocês vejam porque é meio que um complemento. As teorias que a gente vem fazendo de One Piece, elas vêm se complementando muito e isso é ótimo, né? Porque indica que a gente possivelmente está no caminho certo e aqui é a prova viva disso. Então os Gorosei teriam feito um pacto com o demônio Imu-sama, e este pacto concede a eles essa vida eterna, provavelmente, esses poderes de yokai, esses poderes de demônios, né? Essa força inquestionável praticamente. Eles vão mostrando o nível de poder dos Gorosei de uma forma bastante sutil, né? A gente viu como os Serafim, eles são fortes, eles dão uns golpes poderosos, mas o Serafim do Jinbe foi atacar o Sanji e o Sanji nem se mexeu. E aí o Gorosei do nada, ele consegue fazer o Sanji sangrar. Então por aí a gente vai vendo a real força desses seres monstruosos e tudo isso deve ter vindo realmente de uma fonte só, de Imu-sama. Então eles juraram lealdade a Imu e em troca eles receberam este poder para fazer valer a justiça da pessoa que se senta no trono vazio. Este poder de nunca morrer, esse poder de ter essa força inquestionável e de poder resolver tudo quando necessário na base da porrada. E analisando tudo isso e voltando para tal dualidade, os dois lados da mesma moeda, a gente pode até ver Imu-sama não sendo como um contraponto só do Luffy, mas também um contraponto das Akuma no Mi. Por quê? Porque as Akuma no Mi, elas personificam sonhos, enquanto Imu-sama pode ter uma habilidade de personificar pesadelos. Eu já tinha falado nesse outro vídeo, que é o vídeo principal para esse daqui, em relação à relação de Imu-sama com Lilith, eu vou deixar um trechinho do vídeo para vocês. Ela tem muita relação com a vida eterna, além da cirurgia perene. Eu acho que ela sim tem alguns poderes aí ancestrais adormecidos, porque a Lilith, ela tem essa importância de ter sido a primeira mulher de toda a existência. Ela tem também, em algumas lendas, uma imagem que é ligada a Lilith, é a imagem da lua. Então a gente tem o Luffy como um representante do sol, a gente teria o Barba Negra como um representante de um buraco negro, aquilo que suga toda a luz, e a gente teria Insama como uma representante da lua. Ela, a relação dela com o mar, com a tempestade e com a lua, eu acredito que ela possa ter sim um poder ancestral aí, um poder latente relacionado até à criação das Akuma no Mi. Vocês viram que tá muito bom, esse vídeo foi postado há 4 meses e agora quando eu fui reassistir pra escrever o roteiro deste que estou fazendo agora, eu fiquei impressionado com o tanto de coisa que tem que pode caber aqui. De Imu ter essa relação não com o surgimento das Akuma no Mi em si, não necessariamente assim, né, mas com o surgimento de uma nova natureza de poder que traga pesadelos à vida, né? Enquanto as Akuma no Mi elas personificam sonhos, o poder de Imu-sama lhe garante a habilidade de personificar
pesadelos. Interessante é que no judaísmo há uma lenda que diz que Lilith tinha 100 filhos por dia e eles tinham a habilidade de manipular os sonhos dos humanos. Quando o Vegapunk nos diz que os frutos do diabo são relacionados aos sonhos das pessoas, podemos sim ter alguma noção, alguma relação aí entre tudo isso. As Akuma no Mi então seriam as filhas de Lilith, filhas do primeiro demônio e que vêm de uma manipulação do sonho das pessoas. Lilith pode sim ter a habilidade de gerar Akumas no Mi através de uma manipulação do sonho dos outros. Então, resumindo tudo, o que eu acho que veremos aqui é que Imu-sama, na verdade, é uma referência a Lilith, a primeira mulher de Adão, um demônio lunar, alguém que pode, assim como as Akuma no Mi dão vida aos sonhos, que pode personificar pesadelos, alguém com relação à imortalidade e com uma gama vasta de poderes latentes, aí sim também traçando contrapontos com Nika, o deus do sol, traçando contrapontos com Luffy. Luffy tem os seus contrapontos com o Barba Negra, já falei disso várias vezes, ele é luz enquanto o Barba Negra é escuridão, ele é borracha enquanto o Barba Negra é terremoto, mas com Imu-sama também teria, enquanto o Luffy representa o sol, Imu-sama como Lilith representaria a lua, enquanto Luffy representa a liberdade, Insama representa a opressão, enquanto Luffy representa o fogo, Insama representaria a tempestade. Então é uma vasta gama de poderes que esses seres divinos têm. Divindades podem ser reencarnadas através do despertar de frutos divinos, mas pode ser que Imu-sama não seja alguém que despertou um fruto demoníaco divino, mas sim alguém que é o demônio em pessoa. Uma coisa que pode ter acontecido é que Imu-sama, ou Imu-Nerona, né, que representa o Nero absoluto, ou a escuridão absoluta, tenha consumido uma Akuma no Mi de uma divindade lunar baseada em Lilith, uma divindade que poderia conceder imortalidade a outras pessoas, mas não a si própria, né? E essa pessoa, Imu-Nerona, buscou essa imortalidade por outros meios, aí sim recebendo a cirurgia perene. O seu corpo vai se perdendo aos poucos, mas a sua essência permanece. E aí poderia até ter uma explicação em relação a essa busca dela por Vivi, né? Vivi Nefertari, ela tem essa relação com Lili Nefertari, que foi quem traiu os dragões celestiais, e agora ela quer Vivi Nefertari para ser o seu próprio corpo. Então, Imu-sama seria uma divindade de certa forma, porque ela teria esse poder despertado há mais de 800 anos, diferente do Luffy que despertou agora, que está conhecendo e tudo mais. Só que, por ter recebido essa cirurgia perene, ela precisa trocar de corpo constantemente. Busca agora um novo repetáculo da realeza, né, de algum Deus. E nada mais justo do que ela não pegar nenhum dos corpos das pessoas que vivem em Marijoa, dos dragões celestiais que permaneceram ali, mas sim da única família que deixou o paraíso em terra para ir viver com os mortais, entre aspas, os Nefertari. Os anos Imu-Nerona teria consumido o fruto de Lilith, né, basicamente, de uma divindade lunar. Aí depois recebeu a cirurgia perene e agora precisa de um novo corpo. Essa cirurgia perene, ela garante essa imortalidade e os poderes do fruto dão essa possibilidade também de criação de pesadelos, de personificação dos filhos de Lilith, como eu mostrei no trechinho do outro vídeo ali, e estes filhos de Lilith seriam os Gorosei. E Imu-sama também pode ter um corpo frágil demais para fazer tudo o que poderia ser feito com os poderes que tem, pode ser um corpo de uma criança também, outra coisa que eu já falei, uma outra teoria que temos em um vídeo que também tá linkadinho aqui no card. Quando Sabo estava na sala do trono vazio, ele descreveu aquela situação toda como o inferno em terra, e eu acho que ele poderia estar muito certo. Um inferno com o rei demônio sentado em seu trono, essa cauda de seta que é característica também de demônios cartunescos, e todos os seus protetores, os seus yokai que guardam o seu trono vazio, aqueles que foram potencializados pela habilidade desse demônio superior e que agora sim garantem este reinado sombrio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, fica de olho porque a gente vai, conforme os capítulos vão saindo, complementando tudo. Os trechos mais importantes deste vídeo eu peguei de um vídeo meu de 4 meses atrás. Então a gente tá muito em sintonia, sim, eu acredito, com as ideias do Oda. Alguma coisinha ou outra vai ficando diferente, mas a essência é essa. Insama tem alguma conexão com a origem das Akuma no Mi, e este poder dos Gorosei só prova que ela também pode dar habilidade às pessoas. Assim como as Akuma no Mi fazem, ela também pode fazer. Eu digo ela mais como uma pessoa, né? Porque a gente ainda não sabe o verdadeiro sexo de Insama. Tem gente que acha que é homem, tem gente que acha que é mulher. E eu até cheguei a falar já que é uma criança neste outro vídeo que tá linkadinho aqui em cima também. Depois assistam. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, manda pros seus amigos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.